Portanto, nós vamos começar com um breve enquadramento geral da problemática, das depressões e dos medos e da angústia, situando-a no contexto nacional. Em segundo lugar, falaremos da angústia, das depressões e dos medos, tentaremos definir um bocadinho estes três conceitos, mas sobretudo tentaremos interligá-los e tentaremos perceber como é que eles aparecem na clínica e, por fim, situaremos algumas propostas de tratamento para estas situações clínicas dentro daquilo que a minha consulta me tem permitido perceber. Bom, eu trago aqui alguns dados da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e da Saúde Mental que nos servem para enquadrar não só a temática das depressões e das ansiedades, mas sobretudo das perturbações mentais e do comportamento a nível geral. Elas representam hoje em dia cerca de 11,8% da totalidade das doenças em Portugal, sendo apenas ultrapassadas pelas doenças cérebro-cardiovasculares, que correspondem estas últimas a 13,7%. Portugal é o segundo país com a mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas da Europa, sendo apenas ultrapassada pela Irlanda do Norte, com 23,1%. Mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica. Há uma maior incidência das perturbações de ansiedade, que eu vou situar aqui como o medo, eu já falarei de seguida como, seguidas pelas perturbações do humor. E quanto à gravidade, a maior parte desta gravidade está situada numa perturbação mental de gravidade moderada com 11,6%. De referir ainda, isso é que é necessário nós termos algumas precauções, que entre a população ativa a doença mental é responsável por quase metade do absentismo e grande parte do presentismo laboral. Bom, o presentismo laboral é um fenómeno em que as pessoas até vão trabalhar, não faltam ao trabalho, fazem as suas responsabilidades laborais, mas no entanto a sua presença não é mental. Isto é, a pessoa sente-se desligada das diferentes tarefas e dos diferentes desafios que lhe aparecem no decurso do seu trabalho. De acordo com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, para o ano de 2016, as perturbações depressivas eram a principal doença causadora da morbilidade em Portugal, nas mulheres, e a quarta entre os homens. Contribui com cerca de 70% para os cerca de 1.000 suicídios, 3 por dia em Portugal. E, de acordo com Érico Campos, um psicanalista brasileiro da Universidade de São Paulo, a depressão tornou-se um fenómeno significativo na configuração das psicopatologias contemporâneas, ganhando destaque não apenas no âmbito do discurso especializado das ciências, isto é, no caso concreto das ciências psicológicas, eu vou designar assim, a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise, mas também marcando presença na linguagem de senso comum. Isto é, o tema das depressões assume uma elevada transversalidade discursiva. Hoje em dia, em qualquer círculo de amigos, familiares, etc., há um conhecimento sobre o que é este estar mal, o que pode corresponder, por um lado, a uma oportunidade para a pessoa encontrar ali um espaço que a faça procurar ajuda, mas também pode dificultar ou ser uma barreira ao tratamento mais especializado. A depressão, de acordo com este relatório que eu aqui cito, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, foi um relatório técnico que a Ordem dos Psicólogos elaborou em 2013, que visava aproximar a questão da intervenção psicológica às questões da saúde mental. Neste relatório diz-se que a depressão é responsável por cerca de 14%, 13,7% para ser mais preciso, dos encargos por incapacidade. E de acordo com o mesmo relatório, ela foi o principal fator de risco para todas as causas de morte relacionadas com doenças físicas, estando mesmo associada a um aumento da mortalidade na ordem dos 50%, a um aumento de 67% na mortalidade quando existe uma doença cardiovascular e 50% no caso do cancro. Ou seja, isto levanta desafios para a psicologia da saúde e, em particular, para o ramo da psicologia oncológica, neste último caso. Estas conclusões também nos permitem perceber que a saúde mental é indissociável da saúde física e a saúde física é indissociável da saúde mental, quer dizer, não há uma sem outra, o que nos leva também a rejeitar o dualismo cartesiano, que considerava mente e corpo como realidades separadas. Hoje em dia sabe-se claramente a relação entre estas duas palavras, por vezes aparece mesmo a palavra mente-corpo, apenas numa palavra, para traduzir esta interligação.
Também no domínio dos mídia, temos verificado este alerta sobre esta questão das depressões e das perturbações depressivas e da ansiedade. Uma notícia do JN de 24 de outubro do presente ano diz que disparou a procura das urgências de pedopsiquiatria. Houve um aumento das perturbações de ansiedades e depressivas em crianças e jovens, e o Centro Materno-Infantil do Norte registrou um aumento de 40% dos episódios face a 2019, isto é, não considerando o ano 2020, porque se considerasse o número seria muito maior, na ordem de 60%, penso eu. Algumas explicações de especialistas, os confinamentos de Covid-19, que vieram de certa forma aumentar esta situação patogénica, a paragem do desporto infantil e juvenil, o regresso à escola presencial e a alteração das rotinas diárias, em tudo o que houve aqui de alteração deste mindset nos jovens, correspondeu, portanto, a este aumento nas urgências de pedopsiquiatria, o que nos leva também a olhar para esta temática da depressão e da ansiedade numa lógica preventiva e não apenas numa lógica remediativa, o que me parece fundamental. Pois qualquer colega que trabalha nesta área da saúde mental dá-se conta da elevada comorbilidade entre estas duas perturbações. Um suplemento do JN diz mesmo a ansiedade anda muitas vezes de mãos dadas com a depressão, e nós assistimos isto na prática, na clínica, sabendo-se que peço desculpa, vou só aqui, eu tenho aqui, sabendo que cerca de 85% das pessoas com depressão sofrem de ansiedade e 90% das pessoas com ansiedade sofrem de depressão, o que levanta desafios ao técnico no sentido de perceber qual é a perturbação primária ou secundária e, mais do que isso, perceber qual é a interligação entre ambas. Bom, nós temos falado assim numa perspectiva mais geral, mais global, e vamos continuar nesta perspectiva antes de passarmos à prática propriamente dita, porque ela é fundamental para nós inscrevermos as problemáticas que nós aqui estamos a apresentar. Mas há uma questão que se coloca: quais são as condicionantes para o aumento das perturbações depressivas e dos medos nas sociedades ocidentais pós-modernas? Bom, certamente que há condicionantes biológicos, psicológicos e sociais. Eu vou-me demitir, por questões de formação, de falar das perspectivas ou das condicionantes biológicas. Para isso há colegas muito mais especializados do que eu. Eu vou falar como psicólogo clínico da eventual interface que existe entre um domínio psicológico e um social, trazendo aqui uma frase de uma psicanalista, da Karen Horney, que foi uma psicanalista alemã que trabalhou nos Estados Unidos da América, uma neo-freudiana, que diz o seguinte: a circunstância de geralmente a maioria dos indivíduos de uma cultura enfrentar dificuldades idênticas impõe-nos a conclusão de que estas são ditadas pelas condições vigentes daquela. Esta frase de Karen Horney eu gostava de a destacar aqui, porque ela representa a minha proposta com esta comunicação. É uma frase retirada de uma obra seminal dela, que foi A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, uma obra de 1979, e ela vem dizer que o sofrimento humano não é criado num vazio sociocultural, mas pode ser lido a partir de um pano de fundo social e cultural onde ele se expressa. E isto, perdão, isto é algo que eu vou procurar demonstrar. Nesta perspectiva, a sociologia é uma área muito importante para nós enquadrarmos toda esta questão, mais concretamente de um estilo de vida pós-moderno, isto é, um estilo de vida caracterizado por uma erosão dos pilares normativos que a modernidade engendrou e que organizavam a questão social, a escola, o trabalho e a família, que a dado momento, em particular, dizem os colegas da sociologia, falamos das duas, três últimas décadas do século XX, começou a entrar em claro declínio, em erosão destes pilares normativos, o que isto não teria, entre aspas, problema nenhum, ou tinha muito, mas pelo menos do ponto de vista da clínica não teria grande importância se isto não tivesse reflexo ao nível individual e traduzindo-se naquilo a que chamamos uma quebra de uma coerência interna dos sujeitos, o que leva a uma crise das identidades. O homem hoje em dia é um homem pós-moderno e é um indivíduo desamparado precisamente porque estas estruturas sociais que de certa forma moldavam, lhe davam uma coerência de si, uma estabilização narrativa de si, de um momento para o outro enfraqueceram.
e como enfraqueceram, o homem ficou despido. E, portanto, há uma crise acentuada das identidades. Segundo Cláudio Barre, um sociólogo francês que eu aqui trago, cuja reflexão me parece muito importante para mim como psicólogo clínico e certamente para vocês que estão aí deste lado. Ele tem aqui uma frase ainda muito presa a um discurso sociológico e, portanto, eventualmente não muito rigoroso do ponto de vista clínico, mas bastante importante para situar o que estou aqui a dizer. Quando ele diz que muitos dos nossos contemporâneos sofrem do sentimento de insuficiência, de uma consciência aguda de não estar à altura, de uma impressão de falta que se pode traduzir por diversos sintomas e bem conhecidos. Astenia, cansaços crónicos, insónias, ansiedades, angústias, ataques de pânico. A impressão dominante é de sofrer de si próprio. E como isto é tão importante na clínica hoje em dia, na clínica psicológica. Não de um conflito atual ou arcaico, mas de um enfraquecimento do eu, de uma diminuição ou desabamento da estima de si, em primeiro lugar e sobretudo aos seus próprios olhos. Não se trata de um olhar de um outro, é aos próprios olhos que o indivíduo faliu. A vida torna-se cinzenta e por vezes fica mesmo negra. Eu acho que isto traduz muito bem o reflexo psicológico destas questões todas. Agora, focando-nos na clínica, e em particular na clínica psicanalítica, que é aquela que eu sigo mais de perto, por questões de formação. Perdão. A psicanalista Maria Teresa Sá, nesta obra aqui do Conhecimento de Si na Sociedade do Conhecimento, tem um texto muito pertinente sobre estas temáticas, em que ela diz que ainda sabemos pouco a respeito dos efeitos dos tempos que correm sobre a construção psíquica, mas vamos assistindo a alguns dos seus efeitos e identificando sinais da falta de abrigo, uma procura incansável e extenuante de objetos e de experiências, um lamento triste pelo que os outros não dão, pelo que não chega e pelo lugar onde não se chega, permanentemente conectados em rede e sós. Eu aqui relembro a questão das redes sociais e nos efeitos iatrogénicos que as mesmas possuem. Nenhum objeto colmata, diz ela, nenhuma dependência sossega, nenhuma rede social pacifica. O sentimento de solidão é essencialmente uma falta de ligação por dentro, a si próprio. Esta reflexão está muito interessante para alguém que vem da clínica e faz um enquadramento sociológico ou macrosocial destas problemáticas. Daí que a minha proposta, ou a proposta destes autores, é que a determinados arranjos sociais coexistem determinados arranjos psíquicos, daí que nós nos interroguemos sobre se a depressão, ou este aparecimento, este aumento epidemiológico das depressões, não pode corresponder a um mal-estar social, onde nós constantemente temos que acionar várias máscaras, fruto da crise das identidades que falava há pouco, de forma a funcionar nesta mesma sociedade. Estas sociedades são ainda caracterizadas por uma experiência coletiva de fragilidades, eu continuo no campo da sociologia, há uma vivência subjetiva de vários riscos. Esta obra, o autor que eu aqui trago é Aaron Beck, e trago aqui uma obra, eu penso que aqui engano, não é de 1992, mas sim de 1986, que é A Sociedade do Risco, portanto é mesmo este termo, e eu penso que é fundamental perceber esta obra para se perceber o que é que significa a fragilização do homem pós-moderno. Há uma percepção coletiva de fragilidades, não só laborais, não só ambientais, mas também e sobretudo agora com esta questão do Covid, sanitárias, o que nos coloca todos como comunidades de vítimas e, sobretudo, vamos estabelecendo uma relação com o outro, sempre com base na desconfiança, o que, de acordo com alguns filósofos, nomeadamente recordo-me um italiano, Roberto Esposito, que fala mesmo que as comunidades hoje em dia já não há comunitas, mas sim a imunitas. Eu só me relaciono contigo se tu estiveres devidamente imunizado. E das lógicas de desconfiança que se introduzem com isto. Não estou aqui a assumir nenhum discurso negacionista, portanto, acho que isto, temos é que analisar as questões de várias perspectivas, mas e isso é fundamental para nós percebermos os tempos que correm. A sociologia, por vezes, é uma área muito interessante, enquadra estas temáticas de uma forma muito abrangente, mas, no entanto, a filosofia pega nestas questões da angústia e das depressões de uma forma particularmente detalhada e assertiva. É o caso de Martin Heidegger, que já muito antes desta sociedade que eu aqui estou a falar,
em 1923, escreve O Ser e o Tempo, uma obra seminal na filosofia moderna, onde ele fala de uma temática que me parece fundamental para analisar a questão da angústia. Esta temática do esquecimento do ser. Nós hoje em dia somos convocados a apresentar-nos como entidades e não como aquilo que somos. E mais do que aquilo que somos, como é que somos aqui? Como é que há um ser aí? Isto, até ao momento, eu tenho falado em depressões, em ansiedade e em angústias, tudo entidades, mas ainda estou longe de apresentar um discurso sobre, além destas entidades, o que é ser depressivo? O que é estar com angústia? Como é que isto se articula com as questões do ser? É a proposta de Martin Heidegger, não a propósito da angústia, mas do ponto de vista mais geral, que nós aqui trazemos para refletirmos sobre a angústia. Porque este ser aí desdobra-se em múltiplos questionamentos. Há um ser no mundo, o que é que eu faço aqui? Não se trata aqui de uma questão de identidade social, o que é que eu faço? Eu sou psicólogo, trabalho num hospital, tenho uma família Y, uma família X. Não, o que é que eu faço aqui neste mundo? O que é que eu faço com a minha substância ontológica? E quem é que eu sou aqui no meio destes outros que são tão diferentes e tão próximos de mim? E depois da questão, digamos assim, incontornável, que é para onde é que eu vou? Não é? Este ser para a morte. E já vemos aqui um primeiro esboço do que pode ser a angústia, o tema da morte e a aproximação que isso traz ao vazio. Bom, eu penso que agora estamos em condições de entrarmos na angústia. A angústia é um afeto, não é? Diz-nos Jacques Lacan, é um afeto que tem que ver com um sujeito que está afetado nas suas relações com o mundo. Eu chamo aqui a atenção para a etimologia da palavra, vem do grego angor, que significa estreitamento, aperto, redução, restrição. É fundamental entendermos isto para percebermos o quadro clínico. Eu tomo aqui o termo, isto relaciona-se a angústia com o transtorno de pânico, ao nível da DSM, do diagnóstico de perturbações mentais, mas em Freud assume o termo angst, portanto, de angústia, medo, algo por aí. Para Lacan, trata-se de um afeto sem rede, onde se presentifica um vazio. O vazio apresenta-se para o sujeito em toda a sua plenitude, dando-lhe uma sensação de inferioridade perante o mesmo e de impotência. Esta é a base da angústia. Daí que Lacan diga mesmo que ela é a manifestação psíquica de um sinistro, de algo superior que o inferioriza ao sujeito, e muito importante isto, é um lugar onde não cabe a palavra, lugar do indizível. É muito comum na clínica ouvirmos a expressão, é um sofrimento que eu nem sei explicar muito bem, tem um caráter difuso, isto é angústia. Ao ser do indizível, isto abre um espaço para a intervenção, como já vamos ver de seguida, mas também permite perceber que este quadro clínico de angústia vai expressar-se sobretudo no corpo, já vamos ver de seguida. E é um afeto onde há inviabilidade da identificação. A identificação está claramente comprometida devido ao facto de não apresentar uma rede ou uma malha que cubra este afeto. Novamente a Carrie Orne, que eu aqui trago, ela tem aqui uma reflexão interessante sobre a angústia. Falamos da angústia, por exemplo, quando a mãe recebe a morte de um filho, por lhe haver nascido uma borbulha na cara ou ter apanhado uma ligeira constipação, mas está atemorizada por o filho sofrer doença grave, chamamos medo à sua reação. Portanto, o medo, segundo ela, seria uma reação proporcionada ao perigo que se tem que encarar, e a angústia é uma reação desproporcionada a esse mesmo perigo ou outro, ou até uma reação a riscos imaginários. Há aqui uma relação entre a angústia e o imaginário, que é um domínio diferente do real. Já Freud, em novas contribuições para a psicanálise e na angústia e a vida instintiva, falávamos destas duas formas de angústia, uma que é objetiva e é real, é inteligível, melhor dito, perante um perigo que se interpreta como tal, ou uma angústia mais neurótica, digamos assim, que é toda a projeção da nossa atividade fantasmática. A teoria freudiana vai oscilando nesta questão da angústia, mas em todo caso ela oscila, assim, grosso modo, de uma teoria económica para uma teoria funcional. A teoria económica eu trago aqui em primeiro lugar, encara a angústia como uma zona de cargas e descargas, e vem situar, como neste primeiro excerto trago aqui, inibições de sintoma e angústia. Portanto, a angústia é acompanhada de sensações físicas mais ou menos definidas em determinados órgãos do corpo. Prende-se com aquilo que eu estava a dizer
da falta de linguagem por este afeto e acaba por encontrar uma descarga corporal via sistema nervoso vegetativo. E, portanto, sobretudo os órgãos respiratórios e o coração, principalmente a zona do tórax, é muito afetada neste aspecto. E a segunda frase de Freud diz mesmo que a angústia é um estado específico de desprazer com atos de descarga, mas em conformidade com os pontos de vista de Freud e seus discípulos, devemos estar inclinados a pensar que a angústia seja baseada num conjunto de excitação que, por um lado, produz um desprazer e, por outro lado, encontra alívio através de atos de descarga. Ou seja, estes sintomas corporais, apesar de serem aflitivos, eles traduzem também a capacidade de uma descarga do próprio organismo. A teoria freudiana foi evoluindo e o próprio Freud reconheceu que, além desta questão da carga e da descarga, há algo de importante, que é a angústia a desempenhar um papel funcional em mediar a relação do eu com o sujeito, portanto, com o externo, interpretando precisamente o indivíduo como algo ameaçador e gerando um conjunto sintomático que se relaciona, que se articula com uma angústia para o sujeito se defender deste perigo que o sujeito interpreta como real. A metáfora que me ocorreu quando li isto é exatamente esta ideia de que nós estamos sempre a trabalhar em psicoterapia ou em psicologia de acordo com uma lógica da cebola, em diferentes camadas do indivíduo, onde nomeadamente esta expressão sintomática é apenas a zona exterior, mas o objetivo é que nós, com a análise, com o trabalho clínico, vamos sempre aprofundando estes sintomas, tentando chegar às zonas mais interiores do sujeito. Bom, isto aqui diz algo que eu já dizia há pouco, que era, alguns neuróticos dão-se conta de que a angústia os acosta, mas as suas manifestações são muito variáveis, às vezes aparecem com uma ansiedade difusa ou sob a forma de acessos muito ansiosos, mas é também suscetível de surgir vinculada a situações precisas, como altitudes, ruas e aparições em público. Pode assumir um conteúdo determinado como medo de enlouquecer, o pavor ao cancro ou engolir alfinetes. Portanto, as múltiplas formas clínicas onde surge a angústia. E também esta ideia importante que é o lugar do indizível, lugar da ausência de identificação. Ainda bem que quando sentimos angústia, antes de irmos ao psicólogo, ao psiquiatra, ou ao médico de família, ou ao enfermeiro de saúde mental, etc., nós temos todos um conjunto de estratégias, muitas delas inconscientes, para lidar com ela. Muitas vezes racionalizamos-la, dizemos, estamos preocupados, mas há razões para isto. Eu sei que isto já me aconteceu e, portanto, eu tenho que ficar atento. Narcotizamos, isto é, consumimos álcool, administramos drogas, no sentido de aliviar o sofrimento decorrente desta tensão provocada pela angústia, evitamos tudo o que se possa relacionar com este tema, ou, por simplesmente, negamos, isto é, excluímos da zona consciente estas inquietações. Bom, eu vou agora passar à depressão. A depressão é um quadro clínico bem estabelecido, que comporta efeitos e sintomas de diferentes de natureza, físicos, cognitivos e emocionais. Os sintomas emocionais dizem respeito a uma tristeza permanente, a uma irritabilidade permanente e alterações do humor e, sobretudo, pouco prazer na realização das atividades diárias. Os cognitivos dizem respeito a uma série de pensamentos ou de instruções que a pessoa tem sobre ela própria, sobre os outros ou sobre o mundo em geral. E físicos, variações do peso, dores de cabeça, complicações gastrointestinais, etc. Elas também, de acordo com o DSM-5, são de vários tipos. Aquelas que mais aparecem na minha clínica é a perturbação depressiva major, o quadro da depressão clássica, e a perturbação depressiva persistente, a chamada distimia. E eu trago aqui algo do professor Coimbra de Matos que me parece fundamental para intervir na depressão, que é o conceito de personalidade depressiva. É muito importante este conceito do ponto de vista clínico, porque às vezes torna-se necessário intervir não na depressão, mas sim na personalidade, que é ela própria depressiva e que é geradora de várias situações depressivas. Mas, no entanto, o núcleo patogénico está na personalidade. E esta personalidade depressiva verifica-se no sentido em que há uma tendência para a depressividade, na medida em que há uma deficiente organização do investimento narcísico. O que é que isto significa?
A pessoa, a relação entre o dar amor e o receber amor é qualquer coisa que a pessoa não tem bem estruturado, não sabe quando é que há momentos em que ela dá ou recebe este amor. Há um sentimento constante, eu fiz aqui a palavra constante, que é isto que marca a ideia de personalidade, de inferioridade e de frustração, constante em vários contextos. E a distinção face à expressão propriamente dita é que não se trata de uma perda, mas sim de um reconhecimento de uma inferioridade, da concretização de um desejo, de uma fantasia, o que se relaciona com uma falta de reconhecimento nesta limitação imposta pela realidade, ou seja, problemas de elaboração ao nível da elaboração, perdão, da castração. E uma inconstante satisfação que marca o humor deste tipo de formações de personalidade. Por seu turno, ainda de acordo com o professor Coimbra de Matos, a depressão e o esquema do núcleo depressivo, há perda objectal, isto é, há uma perda, e que nós temos muitas vezes na clínica que perceber como é que esta perda, ou como é que o que se perdeu, como é que ele estava organizado interiormente no indivíduo, isto é, como é que ele era um objeto interno e como é que ele se relacionava com outros objetos internos da pessoa, porque quando há perda objectal, quando este indivíduo parte, esta ideia de mim parte, eu tenho que perceber que se ela estiver muito ligada a outros objetos, há uma perda narcísica considerável, e portanto há sempre algo do próprio sujeito que vai com este objeto de perda, e Coimbra de Matos, à semelhança daquilo que já postulava Freud, dizia que o luto e a depressão são duas organizações possíveis perante esta perda, mas sobretudo este esquema do núcleo depressivo baseia-se no seguinte, é que este objeto perdido é idealizado e é introjetado toda a agressividade que estava depositada nele. Bom, simplificando o esquema depressivo, o indivíduo projeta no que perdeu a bondade, ele era muito bom, eu gostava muito dele, ele era um indivíduo perfeito, e introjeta a maldade no objeto. Por exemplo, ele às vezes era agressivo comigo, mas eu também merecia. Ou o meu pai era assim, mas eu também não era muito bom com ele. Ou seja, a pessoa introjeta a maldade do objeto nela própria e projeta ou idealiza a bondade neste mesmo objeto. E, portanto, é indissociável falarmos de depressão sem falar de uma relação depressígena com um objeto depressígeno. A teorização de Coimbra de Matos vem aqui introduzir uma lógica processual do adoecimento depressivo. E parece-me que isto é muito relevante e importante clinicamente. Aliás, o professor Coimbra de Matos é uma das boas e grandes referências para todos nós na saúde mental e para mim em particular. O funcionamento depressivo, portanto, há dois funcionamentos que estão na base deste funcionamento, que está na base deste funcionamento. Em algumas pessoas aparece mais um do que noutro, outras vezes aparecem os dois, portanto, dependendo das formas clínicas, mas há um tipo introjetivo ou autocriticismo, isto é, há uma internalização permanente da descrença em si e nos outros e no mundo. Frases do tipo, não vale nada, sou eu que tenho a culpa neste relacionamento mau, por isso é que ela me deixou, sou o responsável pelo mal que tenho na minha vida, os outros são sempre bons, eu é que sou uma porcaria, e portanto há um modelo de autoagressão do ego, o ego está sempre a lesionar, ou então uma forma mais anaclítica, um tipo anaclítico, onde o sujeito está fortemente dependente dos outros. Os sentimentos dominantes são uma angústia de separação, medo da rejeição, do abandono, uma certa desadequação em ambientes sociais, timidez e vergonha, e esta frase, estou vazio, solitário e preciso de uma conexão. De modo que a estrutura e o funcionamento depressivo fazem sempre esta oscilação entre uma dependência relacional e uma insuficiente compreensão narcísica. Quanto à dependência relacional, este objeto que se perde é um objeto oral, na medida em que ele me nutre a mim, como sujeito. Era um objeto que me investia, que me dava narcisismo, que me fazia sentir bem. Ou então era um objeto anaclítico, isto é, eu com o meu pai sentia-me protegido, sentia-me seguro, conseguia enfrentar os problemas do mundo, isto é, dava-me segurança. Não é necessariamente a nutrição, mas sim a segurança. Estas duas formas estão muito presentes nestas perdas, mais umas ou outras, mas acabam sempre por estar presentes. Freud também tem teorizado sobre isto,
A Questão do Luto e da Melancolia, um texto seu de 1917, onde há uma reação à perda, encara-se o luto como um processo normal de elaboração ou de gestão psíquica desta perda, e o processo percebe uma incapacidade de criar distância sobre este mesmo objeto, é aquilo mais ou menos que Coimbra de Matos tem dito, ainda que o próprio Coimbra de Matos tenha diferido um bocadinho de Freud neste aspecto, não vou entrar por aí agora, mas sobretudo este processo depressivo gera-se através de um complexo de melancolia onde há energias catexiais que esvaziam o ego. Portanto, aquele autocriticismo que falava Coimbra de Matos depende deste complexo de melancolia. Vamos avançar para a parte do tratamento destas perturbações. Posto isto, a intervenção deve-se pautar por a deflexão da agressividade, isto é, o indivíduo ao longo do tratamento psicológico deve permitir perceber que a agressividade ou o que de negativo existe não está só nele, afinal o objeto de perda também tinha atributos negativos, portanto trata-se de inverter este ciclo da culpa, esta autoagressão, colocando esta agressão, esta agressividade no objeto, e por outro lado, ou na sequência disto, melhor dito, há uma humanização do objeto de perda, ele deixa de estar idealizado para ser humanizado, e, portanto, há uma recuperação da identidade do sujeito afetado, com depressão, nesta humanização do objeto, e a consequente recuperação ou reparação do narcisismo. Por fim, quer a depressão como reação à perda, quer a ansiedade como medo da perda, ambas as situações revelam uma coisa, a falta do indivíduo contactar com uma linguagem interna, daí que o tratamento passe por vinculá-lo com a sua própria linguagem. Esta frase de Érico Campos que eu aqui trago é tradutor do que eu aqui digo. O valor da linguagem na criação de significações não está naquilo que ela traz de certeza, mas no estranhamento que pode produzir no falante, ou seja, na possibilidade de abertura que ela traz para o seu desejo, isto é, a partir da própria consulta psicológica, a pessoa narra e vai-se escutando, e é no estranhamento desta escuta que se abrem novas possibilidades interventivas, mas para isso é necessário que a pessoa passe de um lugar de repetição que é fundamental para ela elaborar a sua queixa, para um lugar de criatividade, e para isso é necessário que nós respeitemos aquilo que Maria Teresa Sá chama tempo psicológico. Não é um tempo lógico, não é um tempo cronológico, é um tempo da consulta psicológica, é um tempo do sujeito e implica negociar silêncios, afirmações, interjeições, reticências, dar um espaço e um tempo a tudo isso. De modo que este lugar do sofrimento, inscrito no problema, ou no sintoma, ou na situação, ou no conflito, isto é, vou simplificar, aquilo que traz o sujeito à consulta, seja devidamente repetido e elaborado, e aqui inspiro-me em Freud ao falar em repetição e elaboração, se transforme num lugar da elaboração, onde aparece uma dimensão psíquica e que estava presa na expressão sintomática da outrora. Para isso é necessário uma palavra, tempo. Tempo. A temporalidade no trabalho clínico é extremamente importante. E tempo para quê? Para a pessoa apresentar a queixa, para muitas vezes ela colocar um pedido, não é necessariamente um pedido e uma queixa não são necessariamente a mesma coisa, um tempo para ela construir um espaço de confiança com o terapeuta, o que se relaciona com o pedido e com a queixa, que eu falava acima, um tempo de reconhecimento do sofrimento, outra questão importante. Antes de elaborar uma queixa ou um pedido, a pessoa deve conhecer o sofrimento. Um tempo para nós dialogarmos com as nossas ideias em vez de sermos habitados por elas e de estranharmos as mesmas, devemos dialogar com elas. E, enfim, um tempo de mudar de um lugar conhecido para um lugar por conhecer. Caminho já para o fim desta apresentação, dizendo que, voltando àquele argumento inicial ou da ligação das psicopatologias com uma perspectiva mais sociológica, mais global, mais macrosocial, com a frase de Maria Teresa Sá, quando ela diz que o tempo psicoterapêutico, eu sublinho isto, ele contrasta com o tempo que se convencionou designar como hipermodernidade, o fantasma da imediatez que impõe ao campo social e pessoal, com a velocidade decalcada do mundo do mercado, com uma certa obsessão técnico-científica, com a urgência das respostas, com a ideia de pessoal previsível e prontamente disponível para uma moldagem adaptativa.
E depois termina de uma forma muito acutilante, dizendo: adultos do imediato responderão crianças e adolescentes do instante? A ausência de continentes para o vagar da demora maturativa responderá a depressão e o vazio? Ou seja, isto são reflexões, mais uma vez, de uma clínica, de alguém que trabalha diariamente em consulta psicológica e que tem reflexões sociológicas sobre o que ela encontra na própria clínica. Eu gostava de terminar esta apresentação citando um poema de Mário Cesarini, O Pena Capital, de 1982, que me parece que diz algo muito importante sobre a minha proposta clínica nestas patologias. Ele diz que entre nós e as palavras há metal fundente, entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos a morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos e há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, os emparedados, e entre nós e as palavras, o nosso dever de falar. E a psicoterapia é exatamente a possibilidade de nós falarmos sobre nós próprios.